Boa noite a todos. Já vamos começar nosso estudo do livro de Números. Hoje, eu acredito que a aula vai ser bem rápida, porque é só introdução ao livro. E se Deus permitir, semana que vem, vamos estudar os primeiros 4 capítulos do livro. Então, podem já fazer a leitura. E até o fim da semana, eu pretendo mandar as perguntas sobre capítulos de 1 ao 4. Todos sejam bem-vindos e já vamos partir para algumas observações sobre o livro no geral. E depois temos apenas 3 perguntas para responder hoje. Mas quando falamos sobre o livro de Números, o que temos basicamente aqui é o que preenche a lacuna entre Êxodo e Deuteronômio. Levítico não entra muito nessa questão, porque Levítico é mais um livro de leis e de regras do que de história. Tem alguma coisa ou outra que acontece no livro, mas a boa parte do livro de Levítico foi a comunicação de instruções que Deus deu para o povo. Ele retoma a parte da narração da história quando chega em Números. Inclusive, o começo de Números se associa muito bem com o começo do que tem, ao final do que tem no livro de Êxodo. E o final de Números com o livro de Deuteronômio. Então, esse livro enche bem essa parte da história entre Êxodo e Deuteronômio. E por isso acaba sendo um livro bastante interessante, porque trata de mais tempo do que o livro de Êxodo, Levítico e Deuteronômio juntos, quando olhamos só para o livro de Números. Começamos ainda no deserto do Sinai, o povo ainda acampado ao redor do Monte Sinai. Depois eles vão partir do Sinai, indo para a Terra Prometida. Vai ter o problema de covardia dos espiões, e por esse motivo, Deus vai dar a sentença de ficar no deserto até completar 40 anos no deserto. No final do livro, eles começam a caminhar de novo e chegam na Transjordânia, que é a região que fica ao lado leste do Rio Jordão, onde moravam os moabitas e midianitas e alguns outros povos. Isso também se associa com algumas coisas em Deuteronômio, porque é o lugar de onde Moisés fez seus últimos discursos. Então, o que nós temos no livro de Números leva até Deuteronômio e completa essa parte da história. O que nós podemos dizer, então, é que Números é a história da peregrinação. Quando memorizamos os 17 períodos da história bíblica, vocês vão lembrar que temos a criação, o dilúvio, a dispersão dos povos, os patriarcas, o êxodo do Egito e a peregrinação. E a peregrinação é principalmente o livro de Números, que relata essa parte da história para nós. Agora, olhando capítulo por capítulo, mais ou menos aqui, grupos de capítulos, o que nós vamos observar nos primeiros 9 capítulos do livro é essa consagração do povo no Monte Sinai, identificando o povo, quantas pessoas tem, dando para cada tribo certas responsabilidades. E nisso encontramos esse primeiro censo, que é justamente o que nós vamos estudar semana que vem. Nesse primeiro censo, foram contados 603.550 homens. Homens de 20 anos para cima, homens capazes de sair à guerra. Os levitas não foram inclusos nesse número, porque os levitas acabam tomando o lugar dos primogênitos. E ele faz uma troca nessa parte do livro, onde os levitas se tornam primogênitos permanentes, vamos dizer. A tribo deles sempre dedicada ao Senhor. Da mesma forma que ele pedia primícias e sacrifícios de primogênitos de animais, agora ele recebe os levitas como primogênitos do povo de Israel. E com isso, parte do que nós vamos ver nesses primeiros capítulos envolve as responsabilidades das famílias levitas. Levi é dividido em 3 famílias, e cada família com responsabilidades diferentes. E ele vai explicar bastante sobre isso nesses capítulos, até capítulo 9. Depois, chegamos ao capítulo 10. O capítulo 10 fala sobre a saída do Monte Sinai, o começo agora da viagem para a Terra Prometida. Isso acontece quase um ano depois de chegar ao monte,
Mas lembrando que era um ano com bastante trabalho para fazer, porque durante esse ano, Moisés ficou quase 3 meses no Monte Sinai, onde recebeu a lei, recebeu as instruções para o tabernáculo. Depois, eles tinham todo o trabalho de preparar o tabernáculo, de fazer todos os móveis. Então, isso levou vários meses, aproximadamente 9 meses, para fazer as coisas do tabernáculo. No final do livro de Êxodo, o tabernáculo foi erigido. E no livro de Números, capítulo 7, diz que foi nesse dia que aconteceram as coisas relatadas em Números, capítulo 7. Então, aí, novamente, a ponte entre o livro de Êxodo e o livro de Deuteronômio. Agora, o que eles têm pela frente? Quando saem no capítulo 10 do Monte Sinai, é uma viagem relativamente rápida. Mesmo com tanta gente, rebanhos e tudo, crianças, mulheres, eles poderiam chegar na Terra Prometida em questão de semanas no máximo, talvez apenas dias. Porém, vai demorar um bom tempo para chegar. E o motivo da demora vem justamente na continuação do livro. Números 11 e 12 falam para nós sobre os primeiros problemas na viagem. Você pode olhar na sua Bíblia. Capítulo 11, ele fala sobre reclamações sobre alimentos. E eu quero ser bem sincero sobre isso. Cada vez que eu estudo a história dos israelitas no deserto, eu penso sobre a minha própria vida e a necessidade de eliminar da minha vida reclamações sobre as coisas do dia a dia. Porque foi exatamente isso que o povo fez e Deus tratava essas reclamações, murmurações, como pecado contra ele. Ao invés de mostrar gratidão pelas coisas que Deus deu, eles reclamavam. Ah, mesmo pão que cai do céu de graça todo dia, nós temos que comer a mesma coisa. Lembrando da vida lá no Egito como a fantasia de uma memória completamente falsa de como era, como se tivessem vivido no luxo dos próprios egípcios servir comidas boas para eles, peixes, pepinos e outras coisas. E esse é o problema de reclamação, de engrandecer o que não era tão bom do passado e desvalorizar o que tem. Então, é uma lição que nós todos devemos aprender, de eliminar da nossa vida esse tipo de reclamação sobre as coisas do dia a dia. Todos nós conhecemos pessoas que são especialistas em reclamar, em criticar tudo o que acontece. E talvez algumas dessas pessoas aparecem no espelho em nossas casas. Temos que ter muito cuidado com isso, porque reflete, no fundo, uma falta de gratidão para com Deus. Outro problema vem no capítulo 12. Os irmãos mais velhos de Moisés não gostaram muito do fato que ele estava numa posição superior a eles e reclamaram sobre isso. Por que que Moisés estaria exaltado acima dos outros dois? E no caso, houve um castigo sobre Miriam, ela ficou leprosa, e conforme a lei, ela teria que ficar fora do acampamento pelo menos uma semana, até voltar para o sacerdote e mostrar que estava purificada já da lepra. Então, por uma semana, Israel não caminhou mais. Ficaram esperando. E já com o tempo que foi acrescentado por causa das reclamações da, da comida, juntando isso, uma viagem que deveria ter levado 11 dias de Monte Sinai até Cádiz Barnea, levou no mínimo, 48 dias. Porque 30 dias por causa da comida, e mais 7 dias por causa de Miriam, e mais 11 dias a viagem em si. Mas, na verdade, demorou muito mais do que isso para chegar à Terra Prometida, por causa de outro problema que vem já quando abrimos capítulos 13 e 14. Talvez dois dos capítulos mais conhecidos do livro. Agora o povo vai ficar parado no deserto por causa da covardia dos 10. De 12 espiões que Deus mandou, 10 mostraram a covardia. Falaram que a terra foi boa,
que realmente era uma terra fértil, com leite, com mel, tudo que o povo queria, porém, tinha gigantes. E os gigantes eram o problema. Eles estavam na região de Kiriat Eber, acho que é o nome, estou tentando lembrar agora. Kiriat Arba, desculpe, Kiriat Arba, que mais tarde é conhecido como Hebron. E era a mesma região onde Abraão e os descendentes dele foram enterrados, 3 gerações da família de Abraão. Mas eles chegaram nesse lugar, hein, e encontraram esses gigantes e voltaram e falaram para o povo: Nós não temos como conquistar aquela terra. É uma terra boa, mas tem gigantes. E nós somos como gafanhotos diante dos gigantes. Realmente, eram como gafanhotos. Os gigantes eram grandes, mas o criador dos gigantes era maior. E eles não confiavam no criador dos gigantes. Pensavam só no tamanho do obstáculo e não no tamanho do seu vencedor, o próprio Senhor. 2 dos 12 demonstraram coragem. Os espiões que vieram das tribos de Judá e Efraim, Caleb e Oséias, também conhecido como Josué, foram os dois que falaram que sim, nós podemos tomar a terra porque Deus vai entregar a terra para nós. Que foi verdade. Deus estava preparado, disposto a entregar para eles a terra. Mas os 10 prevaleceram. Os 2 não foram ouvidos. E a consequência foi a sentença de terminar 40 anos no deserto com a morte de todos os homens daquela geração. Os 10 espiões foram mortos logo, mas os outros da geração teriam que peregrinar no deserto, passando 40 anos até morrer o último homem, menos Josué e Caleb. Os dois que tinham coragem de confiar em Deus, que agora entrariam na Terra Prometida. Então, isso no capítulo 13 e 14, capítulos bem importantes e interessantes. Do 15 ao 19, agora temos que imaginar um pouco a situação de Moisés, porque Moisés e Arão também estavam a favor de tomar posse da terra, junto com Josué e Caleb, mas o povo falou que não. E mesmo quando o povo mudou de ideia e tentou invadir a terra, não conseguiram, porque agora Deus não estava com eles. Agora, Moisés tem quase 40 anos para ficar com esse povo estagnado no deserto. Uma geração que vai morrer no deserto, nunca vai tomar posse da terra prometida. Então, Moisés, no capítulo 15, começa a instruir, pensando na outra geração que ia entrar e tomar posse da terra, preparando aqueles jovens, crianças, para crescer com conhecimento da palavra de Deus, para fazer bem depois de entrar na terra. Mas, como falei, o povo ficou parado, estagnado. Não sabemos exatamente em qual momento, durante esses mais de 38 anos que ficaram no deserto, mas em algum momento, um homem chamado de Corá, um levita, e outros aliados a ele, se levantaram contra Moisés e Arão. Quem colocou Moisés e Arão acima de nós? Nós também somos israelitas, também somos levitas. E Deus castiga fortemente Corá, seus aliados e outros que estavam apoiando essa rebelião dele. Deus resolve a questão, ele mostra que, de fato, Arão foi escolhido por ele para ser o líder espiritual de Israel. E depois ele dá outras instruções para os sacerdotes e levitas. Precisam levar a sério o trabalho de servir ao Senhor. Os levitas e sacerdotes já estavam numa posição muito privilegiada. E ao invés de reclamar querendo mais, eles precisavam ser fiéis e cumprir as responsabilidades que Deus deu para aquela tribo. Depois chegamos ao capítulo 20 até o capítulo 36. Então, o resto do livro
E nós temos aqui as coisas que acontecem no final desses 40 anos. Já estamos no último ano do tempo no deserto. E quase a metade do livro trata desse último ano. O que acontece nesse tempo? Miriam morre. Acreditando que Miriam fosse a menina que ficou de olho no bebê Moisés no rio, quando os pais colocaram para proteger a vida, imaginamos uma menina vários anos mais velha do que o próprio Moisés. Moisés agora está com 120 anos. Então, Miriam provavelmente viveu em torno de 130 anos. É nesses capítulos que temos o famoso erro de Moisés, que se exaltou ao tirar água de uma rocha e bateu na rocha. E Deus disse que, por causa disso, mesmo depois de décadas de serviço fiel ao Senhor, Moisés não entraria na terra prometida. Números também conta para nós a morte de Arão, até duas vezes, se não me engano. E depois, o povo chegando mais perto da terra prometida, começa a enfrentar os inimigos na Transjordânia. Isso envolve vários povos gigantes que eles venceram em batalha. Envolve o rei Balaque chamando Balaão para amaldiçoar os israelitas e assim esperando que os moabitas e midianitas seriam poupados da ira de Deus. E nisso observamos que já algumas batalhas estavam acontecendo. E foi durante esse tempo que duas tribos e meia pediram para ficar do lado leste do Rio Jordão. Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés pediram para receber sua herança na Transjordânia, do lado leste. Moisés concordou, sob uma condição. Primeiro, vocês vão atravessar o rio com todos nós, com todos os outros, porque Moisés não iria, e vocês vão participar de todas as batalhas, na guerra de conquista da terra. E depois de ter paz para os seus irmãos do outro lado, vocês podem voltar para os seus rebanhos e suas famílias, naquela região a leste do rio. Então, durante esse mesmo tempo, nós temos o segundo censo. Então, o livro de Números tem no começo e mais para o fim, os dois censos, como diferentes de quase 40 anos entre os dois censos. E aqui é uma coisa interessante. Lembra o número do primeiro censo? 603.550 homens acima de 20 anos, excluindo os levitas. No segundo censo, também excluindo os levitas, 601.730. Agora, uma coisa curiosa. Quando estudamos Levítico, acho que foi na semana passada mesmo, que encontramos aquela promessa que Deus fez, dizendo que se o povo for fiel na terra prometida, que ele ia multiplicar o número. Deus multiplicou o número dos israelitas muito no tempo que estavam na escravidão no Egito. Mas agora, livres no deserto, mas demonstrando a falta de confiança em Deus, o que ele fez? Deixou parado. O número depois de quase 40 anos foi até um pouco menos que o número no começo da peregrinação. A nação de Israel não se multiplicou naquela geração, só conseguiu repor a população e ter um número para entrar na terra igual quase ao número que saiu do Egito. Também chegando no final do livro de Números, Josué foi identificado por Deus como sucessor de Moisés, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso em Deuteronômio e com certeza no livro de Josué. E o resto do livro trata de várias questões de regras, principalmente de questões de herança, da divisão da posse da terra, as tribos que teriam seus territórios e como isso aconteceria depois da guerra de conquista, depois de Israel tomar posse mesmo da terra prometida. Ok, como falei, a aula hoje é um pouco mais rápida e já chegamos às perguntas sobre esses capítulos, o livro, a introdução ao livro. E as perguntas hoje são apenas três. A primeira delas ficou para o Léo.
Léo, comparando o primeiro e último versículo deste livro, o que se pode concluir sobre a autoria de Números? Ele era um livro do Pentateuco, ou seja, um livro que Moisés escreveu. Ok, exatamente. Livro de Moisés, como também, como você bem falou, o resto do Pentateuco também da autoria de Moisés. Mas aqui ele fala no versículo 1, falou o Senhor a Moisés. Então, Deus está falando com Moisés e Moisés relatando as coisas que ele disse. E quando chegamos no final do livro, reforça isso, além do fato que mencionou várias vezes no intervalo, durante o texto do livro, mas no final, capítulo 36, o versículo 13, são estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, onde sabemos que ele estava chegando ao final da sua vida. Então, Moisés é o autor de Números, como também de Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia são livros de Moisés. Ok, pergunta número 2. Rosana, em nossas Bíblias, o título desse livro é Números, mas nos textos hebraicos ele é chamado de Bemidbar. Explique o significado desses dois termos e o motivo da diferença nos títulos. Bemidbar significa no deserto. E números vem do fato de que o povo foi contado e passaram por 2 censos no deserto. Ok, exatamente isso. Já temos observado isso nos outros livros, que nas escrituras hebraicas era comum usar a primeira ou uma das primeiras palavras. Nesse caso, não é a primeira palavra. Talvez de propósito eles não incluem o nome de Deus no título do livro, lembrando que mal pronunciavam o nome Yahweh, por exemplo, como nós tentamos pronunciar hoje. E neste caso, Bemidbar é a palavra no versículo 1 que significa no deserto. Então, no deserto que Deus deu essa instrução por meio de Moisés. E números é justamente essa questão de censos, que são feitos aqui, primeiro e segundo. E nisso, basicamente, é o assunto do livro, como é o caso de Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Cada livro tem um título que sugere o tema ou o conteúdo principal do livro. Essa prática inicia historicamente com a Septuaginta. A Septuaginta foi a tradução que foi feita do hebraico ao grego, isso durante o tempo de domínio grego sobre aquela região. E foi a versão da Bíblia mais usada pelos judeus que moravam fora da Palestina, onde hebraico talvez não seria o primeiro idioma para muitos deles. Então, a Septuaginta mudou os nomes nesse sentido, ou deu nomes para os livros, baseado mais nos assuntos, nos temas. Isso no caso do Pentateuco. E a última pergunta da noite, Benita. 3 partes aqui. A história apresentada neste livro abrange aproximadamente quantos anos? 38 anos. Ok. Aproximadamente 38 anos, começando no Monte Sinai e continuando até a chegada do povo na Transjordânia, que já estavam agora no último ano. Porque o tempo todo que eles ficaram lá no Monte Sinai foi um pouco mais de um ano. E agora eles viajam um pouco para chegar lá em Cádiz Barneia e depois chegam perto da Terra Prometida, provavelmente alguns meses ou semanas antes da morte de Moisés e antes do início da conquista da Terra de Canaã sob a liderança de Josué. E a segunda parte aqui, Benita, essa história segue estritamente uma sequência cronológica? Explique. Eu coloquei não, mas eu não expliquei completamente por quê. Na, no, fala que é no segundo ano, primeiro dia, segundo mês. Eu estava procurando outro que falava que era bem depois, mas era diferente. Ok, deixe-me ajudar um pouquinho só. Temos que ligar alguns fatos aqui para completar essa questão. Como você falou,
versículo 1 do capítulo 1, no segundo ano após a saída dos filhos de Israel no Egito, no primeiro dia do segundo mês. Quando chegamos no capítulo 7, só para ter uma ilustração desse ponto, capítulo 7, versículo 1 diz: no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e assim vai falando sobre o que acontece nesse dia. Esse dia que ele levantou o tabernáculo, podemos voltar para o livro de Êxodo, capítulo 40. Êxodo, capítulo 40, o versículo 17. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Então, 11 meses e meio depois da Páscoa de saída do Egito. E, nesse caso, sabemos que eles chegaram, conforme diz Êxodo 19, que eles chegaram ao Monte Sinai no início do terceiro mês, mais ou menos 6 semanas depois de sair do Egito. Então, no início do terceiro mês, o tabernáculo foi levantado no primeiro mês do segundo ano, 10 meses depois de chegar ao Monte Sinai. E aí, capítulo 1 de Números já avança mais um mês, e já agora estamos no primeiro dia do segundo mês, um mês depois de levantar o tabernáculo. Mas ele volta a falar sobre isso no capítulo 7. Então, não segue perfeitamente uma sequência cronológica, mas mais ou menos. A boa parte do livro, mais ou menos, segue uma cronologia. E a última parte da pergunta, e a última pergunta da noite, Benita, começou em qual lugar? A história do livro aqui. No deserto de Sinai. Exatamente. Começou no deserto do Sinai, como ele diz, capítulo 1, versículo 1. E eles vão partir desse Monte Sinai só quando chegamos lá para o capítulo 10, que eles partem do Sinai na segunda parte do capítulo 10. Para a próxima aula sobre o primeiro censo, números capítulos de 1 ao 4. Agora, deixe-me responder uma pergunta aqui no bate-papo, que o Evandro perguntou. Os discursos de Deuteronômio foram dirigidos principalmente para os filhos dos israelitas que morreram no deserto. Exatamente. Porque os discursos de Deuteronômio falam principalmente sobre como seria o comportamento deles depois de entrar na Terra Prometida. Por exemplo, capítulos 12 e 16 de Deuteronômio, ele fala que depois de entrar na Terra, eu vou escolher um lugar para pôr meu nome. Ou seja, Deus ia escolher o local do templo. Demorou um pouco. Foi só na época de Davi, uns 400 anos depois, que Deus identificou esse lugar. Antes disso, ele tinha outros locais que foram usados. Mas tudo isso olhando para o que aconteceria depois de entrar na Terra Prometida. Então, é isso mesmo. Deuteronômio são discursos dirigidos aos filhos da geração que morreu no deserto. Excelente pergunta, Evandro, muito obrigado. E é por aqui que nós vamos encerrar.